Fala galera, beleza? Esse vídeo então é para mostrar para vocês a montagem e a escolha das peças de um PC Game de R$ 2.400. Durante o vídeo eu vou mostrar para vocês os passos da montagem e também a escolha, de cada uma das peças. É importante lembrar que cada projeto de montagem de PC tem que ter um propósito bem definido. Então defina bem o seu propósito antes de escolher as suas peças, porque com o mesmo orçamento, a mesma faixa de preço ali disponível, você consegue montar diferentes setups, e vai atingir diferentes objetivos com aquela máquina. Nesse caso, o dono do PC queria um PC mais simples, para rodar os jogos mais leves inicialmente, um CS, um Valorant, um LoL, e também para trabalho. Mas trabalhos mais simples também, com planilhas, documentos. Além disso, poder assistir alguma coisa ali, um stream, assistir vídeo, filme, etc. Coisas mais básicas. O dono do PC também queria ter a possibilidade de dar upgrades futuros. Então deixar o PC mais potente quando tivesse um orçamento melhor mais lá na frente, tá? Por isso, com tal orçamento, não vale investir em placa de vídeo de entrada, nem em peças bases ruins. E peças bases eu digo placa-mãe, fonte, memória RAM, porque aí você vai ter a necessidade de futuramente, quando você puder fazer o seu upgrade, ter que trocar essas peças para suportar o seu setup, caminhar junto com a possibilidade, a capacidade que o seu setup pode oferecer. Além disso, você teria que trocar a sua placa de vídeo e, bom, então para esse caso eu montei um PC base com possibilidades de upgrade futuro e com um processador que tenha um gráfico integrado, justamente para não precisar se preocupar com troca de peças quando você for fazer o seu upgrade. E também já consegui utilizar basicamente ali no dia a dia para as tarefas que eu comentei anteriormente. Agora bora ver qual que foram essas escolhas e ver também a montagem. Partiu! Bom, então agora vamos ver o vídeo. Aí tirando da caixa, com toda a proteção, as peças foram escolhidas na Terabyte. E aí vem bem embalado. A primeira peça aí, uma fonte da Red Dragon, de 500 watts. Uma fonte que já vai, pro propósito que eu comentei, já vai suportar upgrades futuros ali. Uma 2060, 3050, até 3060 futuramente aí para suportar. 2 pentes de memória XPG de 8 GB, já é importante demais para quando você pega um processador que tenha gráfico integrado, então fazer esse dual channel ali, que todo mundo sempre comenta, e memórias que não são lentas, memórias que tem 3200 MHz ali, para esse processador aqui, com gráfico integrado, o 4600G, o Ryzen 5 4600G, bem famoso e está com um custo-benefício ótimo. Aqui até diz, o 6 cores e 12 threads, então 6/12 aí, que já vai conseguir rodar com bastante FPS esses jogos mais simples que eu comentei inicialmente, Então já supre essa necessidade aí do custo-benefício. E aí em parceria com o Dual Channel ali que a gente viu. Um SSD inicial ali, é importante também você já pensar que futuramente não vai existir aqueles HDs de disco, então já pensar em montar o seu setup como SSD, seja ele M.2 ou mesmo esse tipo SATA 3 que a gente está utilizando aqui. Então um SSD aí de 256 GB para iniciar, para conseguir colocar já o sistema operacional e os jogos iniciais, mas também já tendo a possibilidade de upgrades aí futuro para armazenamento. O teclado que o cliente escolheu aqui, no caso não entra nesse orçamento, mas como ele estava migrando de um notebook para um desktop, então ele necessitava de um teclado, então entrou em uma promoção, então ele conseguiu pegar esse teclado bem custo-benefício também, teclado mecânico, bem de entrada aí, mas que já supra a necessidade aí para esse setup. E a placa-mãe aqui, uma B550 Aorus Elite, também bastante famosa, é uma placa-mãe Micro ATX, mas que já vai suportar os upgrades que ele possa vir a fazer, com 2 slots M.2, várias entradas ali SATA, se necessário utilizar. Já tem dissipação ali nos VRMs, então é uma placa muito completa. Tem um chipset que não é de entrada, tem um chipset ali já mediano, como eu comentei, é importante você escolher de acordo com o seu orçamento, um setup que já vai suprir e não vai precisar ficar trocando as peças. Então vamos aí desembalar, a placa-mãe. Aorus Elite, um B550. Bom, o que vem na caixa aí, o adesivozinho da Aorus, 2 cabos SATA, manuais,
desembalando aí então a placa-mãe. A gente vê uma placa-mãe bem completa, 4 slots de memória, já tem a dissipação térmica ali, né? Então essas placas mais de entrada não tem dissipação térmica. E aí a estrela do negócio, né? O processador Ryzen 5 4600G com gráfico integrado. Nesse caso, aí o manual. Nesse caso a gente vai usar o Cooler Box ali também para poupar no orçamento. E aí futuramente também, se quiser só retirar o Cooler Box, né, para conseguir fazer um up futuro aí, talvez de refrigeração, se o cliente quiser. Até o cooler já vai conseguir suprir essa necessidade inicial. Não é um processador que esquenta tanto. Fazer o unboxing aí das memórias também, né? XPG. Os dois pentes. 8 GB, 3200 MHz. Importante lembrar que é necessário esse dual channel para quando você vai pegar um gráfico integrado. Então, isso é imprescindível. Colocar ali, eu estou mostrando o cantinho chanfrado, né, que tem a marcaçãozinha, para que você não erre como que vai o processador ali na placa-mãe. Já levantei o cabo ali de proteção, né, a barrinha de proteção, coloquei no local. Não precisa colocar força, só ver se não está movimentando, mexendo, então está bem fixo já ali. Baixei a barrinha de proteção, já está colocado. A gente parte agora para colocar a pasta térmica. Não vamos utilizar a pasta térmica do Cooler Box, né? Uma pasta térmica muito simples ali, então utilizando uma pasta térmica melhor. Espalhando, criando a camada mais fininha ali, uniforme, né? Sobre todo o processador. É um dos modos de aplicação, né? Não existe só esse, mas a gente fez dessa forma. Retirando a pasta térmica que já vem no Cooler Box pré-aplicada, a gente vê que é bem fininha ali a camada. Então a gente já vai conseguir fazer a instalação ali. Para esse Cooler Box a gente tem que retirar esses suportes que já vem na placa-mãe. Alguns sistemas de arrefecimento ali, alguns sistemas de refrigeração, como water coolers, eles não precisam a retirada dessas proteçõezinhas, né? Para esse caso do Cooler Box foi necessário, mas não são todos os casos que vão retirar, então consulta o manual aí, né? Consulte o manual do seu sistema de refrigeração para entender como que você vai ter que fazer para instalar. Nesse caso foi feita a retirada e aí é só rosquear, parafusar ali, né? Aí aqui a gente faz a parafusação, né? Coloca os parafusos ali em forma de X, né? Em diagonal ali. Então para espalhar bem a pasta térmica de maneira uniforme, num canto, depois no canto oposto. Aí as memórias, colocar em dual channel. Nesse caso aqui, na maioria das placas, né, dessas mais recentes, a gente usa os canais ali A2 e B2 para fazer o dual channel, são os dois principais indicados. Então também consulte o manual aí da sua placa-mãe para entender quais são os dois canais principais. Aí é só pressionar até fazer um clack. Nesse caso aqui, as duas presilhas ali do lado tem que ser tiradas, né? Mas nem todas as placas são assim, às vezes é só um lado e tal. Então, nesse caso, a gente abre as duas presilhas, coloca a memória RAM e pressiona ali até encaixar, né? Você vai ver que tem um lado menor do que o outro, então não tem como instalar errado. E aí tá aí as duas memórias instaladas. Dá uma olhada no SSD. Hikvision, SSD de 256 GB. Ali vai uma alimentação de energia, né? E vai também o cabo em que você vai passar os dados, que é esse daí que eu estou mostrando. O cabo SATA. Vou mostrar a instalação aí prévia do cabo em L, né? Não tem como plugar errado, então ele só encaixa de um jeito. Importante não, se tem alguma coisa forçando, se tem alguma coisa encaixando errada, não forçar, né, no caso. Porque corre o risco de quebrar. Às vezes é só um encaixe aí, com mais cuidado. Mostrando aí o gabinete, com a frente em mesh, a lateral de vidro temperado ali, mostrando o fundo, as baias ali, tem baia de colocar a placa de vídeo, né, no caso,
de forma em pé, que eles chamam, né? Que não é na horizontal, colocam ela ali na vertical. Existe essa possibilidade ali para esse gabinete também. O fundo aí do gabinete, onde a gente vai fazer o Cable Manage. Aí retirar a frente é simples, pressionar basicamente de baixo para cima. Normalmente esse é o padrão de gabinete, são assim. Para destacar a frente, aí você conseguir mexer nas fãs, desinstalar, instalar. Essas fãs já vêm instaladas aí no gabinete da Montec. Elas são do tipo RGB, mas a alimentação delas é aquele do tipo IDE, né, que você conecta diretamente com a alimentação da fonte, e aí ele já supre a energia e a iluminação. Então você não consegue controlar a iluminação pela placa-mãe, como é o caso de outras fãs aí, né? Agora, desparafusar é importante também, essa questão da desparafusar com parafusos manuais, né, não precisar de ferramentas. Isso está bem comum nos gabinetes recentes aí. Dá uma olhada na parte onde vai ficar os cabos ali no fundo. Deitar para tirar o vidro, também é importante tirar com cuidado. No vidro também são parafusos de mão. Você consegue tirar facilmente. Tá aí o manual do X2 Mesh, gabinete da Montec, bem legal. Gabinete que já vem com as fãs, já vem com o RGB das fãs ali, mesmo que estáticos, né? Aí mostrar os parafusos, esse parafuso para auxiliar ali os pinos que vão no fundo do gabinete, onde vai a placa-mãe em cima, né? Você tem que ver o modelo da sua placa-mãe, se é ATX, micro ATX, e encaixar bem esses parafusos. Nesse caso aqui são esses dourados. Os parafusos dourados vão no fundo do gabinete, onde a sua placa-mãe vai sobre. Ela não encosta no fundo do gabinete, tá? A placa-mãe não encosta na chapa do gabinete. Ela tem que ficar sobre esses parafusos. E aí você parafusar, mais na frente eu vou mostrar aí com mais detalhe sobre esses pontos específicos dos parafusos. E aí tem todos os parafusos necessários que você pode utilizar, tanto para parafusar a placa-mãe, quanto futuras fãs e sistemas de arrefecimento, né? Um water cooler, quem sabe. Então tem todos os parafusos necessários, já vem acompanhado aí com o gabinete. Aí uma tela de mesh em cima, né? Com um imã nas bordas, que é importante também para limpeza, para não entrar poeira ali. Painel frontal ali do gabinete, né, o botão Power, tem o Reset, as iluminações, né, de memória, e também tem as entradas ali tanto do microfone quanto do áudio. Duas entradas USB normal e uma entrada USB 3.0. Bem legal, completinho. E aí tá aí os cabos do painel frontal, né, que vem ali da frente e vão ser colocados diretamente na placa-mãe. Os parafusos de mão também importantes aí, com essas baias de SSD, se você quiser colocar na frente. Para esse caso específico, nesse projeto, a gente colocou mais ao fundo, né, junto ali de onde iria o HD, ali embaixo, perto da fonte, para não ficar mostrando, não ficar tão poluída a visão do setup. Então a gente acaba não utilizando para esse projeto essas baias da frente, a gente retirou, até guardou ali. Também tem uma tela de mesh no fundo para filtrar a poeira que pode ir no fundo. Aqui já com a instalação da placa-mãe nos locais, você vê que nesses pontinhos onde estão sem os parafusos, tem o dourado, que é onde vai os suportezinhos dos parafusos, né, que eu comentei lá anteriormente no pacotinho de parafusos que vem no gabinete. E é aí onde vai ser parafusado a placa-mãe para que ela fique fixa no gabinete. Interessante também dessa placa-mãe é o fato dela vir com o espelho já pré-instalado, você não vem o espelho separado para você colocar ali no fundo, né? O espelho da placa-mãe. Então aí os parafusos já instalados.
todos os locais que são necessários para esse formato micro ATX. Mostrando todos os parafusos. Bacana. Tá aí todos eles pré-instalados, a gente consegue ter a visão já do todo, né? Então aí fazendo o unboxing da fonte, uma fonte que já vem com o PFC ativo, né? Então não tem aquela chavinha de fontes mais genéricas que você seleciona se é 110 ou 220 volts, tá? Você não precisa ter essa preocupação. E não ligue sua fonte em estabilizador, nada do tipo. Ligue sua fonte diretamente na tomada, coloque um filtro de linha, isso não tem problema, tá? Ou no break, mas não coloque ela em estabilizadores. Bom, mostrando os detalhes da caixa, uma fonte bem bonita, com o certificado 80 Plus Bronze. As especificações, o gráfico de eficiência ali. E aí vamos fazer um unboxing para dar uma olhada. Todas as especificações aí da fonte. Bem protegida, com isopor ali, né? O manual. Os produtos da Red Dragon, né? Vem com esse adesivo, então estava aí dentro do manual. Então todos os detalhes, você consegue ver as especificações ali. Uma fonte bem embalada. É uma fonte que não é modular, nem semi-modular, né? Ou seja, todos os cabos dela já vêm instalados nela. Você não consegue escolher os cabos que você vai precisar ali, mas você faz um bom trabalho ali de organização no fundo do gabinete, e aí não tem problema para instalação. Você puxa somente os cabos que você vai precisar e deixa os outros guardados no fundo do gabinete. Também acompanha aí as fitinhas para organização, né? E parafusos também, vem os parafusos para instalação no seu gabinete ali. Bom, retirando aí do plástico, dando uma olhada esses detalhes da fonte. Ali, ó, não tem nenhum tipo de chave seletora de voltagem. A fan no fundo. É importante lembrar, né, que essa fan ela vai puxar o ar. Então, como ela vai ser colocada no fundo do gabinete, ali onde tem aquele filtro de poeira, ela puxa o ar debaixo do gabinete e joga pelo fundo aqui, né, por onde tem essa chave de liga e desliga da própria fonte. Assim funciona o sistema de arrefecimento da fonte. Sistema ali de refrigeração. Aí todos os cabos, esse cabo inclusive que eu estou mostrando ali é o que vai ser ligado nas ventoinhas, nas fãs que vem do gabinete. Aí a fonte já instalada, com os parafusos, os cabos que eu comentei ali, né? Por não ser uma fonte modular, né? Modular, a gente vai fazer a organização ali depois e puxar somente os cabos necessários. Somente necessários no caso. Aí instalado já os cabos necessários, ali o cabo SATA, o cabo de 24 pinos de energia, ali em cima o cabo de alimentação também, de 8 pinos, os cabos do painel frontal, ali embaixo aparece, deixa eu voltar um pouco, aí o 3.0, os cabos ali pequenininhos do painel frontal, o cabo de áudio, cabo de USB normal. Consegue ver todos os detalhes ali da placa, detalhes da Horus. E aí ligando pela primeira vez esse setup com as iluminações já. Depois tem a finalização ali, depois eu faço uma reorganização ali dos cabos mais no fundo, mas aí é o teste inicial e funcional do setup já ligando. E essa partiu depois ali para a instalação, né, do sistema operacional, enfim. Bom, tá aí o PCzão, né, custo-benefício ali de R$ 2.400, ficou muito bacana, pronto para upgrades futuros ali, preparadíssimo para uma placa de vídeo, para ups de memória, para ups de armazenamento também. Então se você curtiu, deixa seu like aí, deixa também dica, dúvidas, né, comentários, a gente interage aí pelos comentários. E aí se você curte esse tipo de conteúdo, se você curtiu esse vídeo também, se inscreve, tá, no canal. Então valeu, tamo junto, é nóis.